a todas e a todos. É um grande prazer estar de novo aqui na CPFL. Eu tive a oportunidade em 2007 de fazer parte aqui de uma série de diálogos sustentáveis que este espaço abrigou junto com a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Liderança. E desde aquela época eu fiquei muito sensibilizada e muito tocada com o sentido desse espaço, né? Aliás, com o sentido dos espaços, porque nesse tema da reinvenção do contemporâneo, da transformação do indivíduo, certamente o espaço e a forma onde as nossas conversas se desenvolvem é fundamental. Então eu quero agradecer muito esse convite ao Hélio Mátara, ao Instituto Acatu e também as pessoas aqui da CPFL, do Café Filosófico, a todo esse grupo de pessoas muito profissionais que fazem com que este evento seja um sucesso. Então, o nosso tema, o tema que me foi dado, né, com esse título tão provocante, que a liderança é uma questão de cultura e de um líder em cada esquina. Enfim, não fui eu quem escolhi o tema, mas eu acho que o tema é muito adequado, quer dizer, está muito presente no que eu venho trabalhando há muitos anos, porque eu acredito, né, que as pessoas, que a liderança possa ser desenvolvida, né? Quer dizer, que o líder, que todas as pessoas possam se transformar em líderes. Então, ou agentes, eu gosto mais da palavra agentes. Então, esse tema da palestra de certa forma, está muito presente há muitos anos, quer dizer, na minha trajetória, no meu próprio desenvolvimento como líder e tudo mais. E eu acredito, quer dizer, eu vou fazer aqui, esse é um espaço de uma interação mais pessoal, embora, né, a gente tenha as câmeras aqui e digamos, eu esteja nesse papel da maior parte do tempo, de ter uma grande parte dessas 2 horas que nós temos aqui juntos, quer dizer, onde eu vou estar expondo e dialogando comigo mesma, mas na realidade eu acho interessante dizer, quer dizer, como é que esse tema da liderança e da transformação do indivíduo foram coisas que foram se acontecendo na minha vida, né? E eu acredito que um dos eventos muito importantes, quando eu terminei, eu sou filha da ditadura no Brasil, né? Porque na realidade eu nasci em 57 e fiz ginásio, na época em 64, quando eu entrei na faculdade, quer dizer, toda a gente viveu num outro contexto, e eu tinha muita vontade de participar daquilo que a gente sabia dos movimentos internacionais, do que naquela época eram coisas muito presentes, como o movimento feminista, como o movimento ambientalista, que eram coisas que na Europa, em outros países, quer dizer, estavam emergindo como forças. E eu acho, eu morei na Itália há vários anos, e eu fui muito inspirada pelo movimento das mulheres, né? Pelo movimento feminista. E eu acho que o movimento feminista, eu trago isso aqui nesse momento, porque o movimento feminista foi um exemplo disso, quer dizer, em 30 anos praticamente, em meio século, se mudou a realidade das mulheres equivalente ao que não tinha acontecido em séculos. E isso aconteceu justamente por esse agenciamento, por essa capacidade de pessoas, de certa maneira, empoderadas, poderem agir em benefício de uma causa, agir por uma transformação, né? E eu acho que, até hoje, as lições desse movimento, a experiência desse movimento é muito inspiradora,
E acredito que no momento em que nós estamos hoje, de tantos desafios, a contribuição desse movimento e os resultados, ele passa a ser fundamental. E antes do programa aqui, eu estava conversando com a Naná Prado, que representa aqui o Instituto Acatu. Eu acho que um fenômeno semelhante que nós temos visto hoje é o fenômeno do consumo consciente, quer dizer, de consumidores que se tornam agentes de uma transformação, quer dizer, pessoas individuais que vão por ações, às vezes pequenas, que em princípio podem parecer irrelevantes, mas que por essa capilarização elas têm um impacto grande na sociedade, né, que é um fenômeno crescente que nós temos visto através de grandes redes. No Brasil nós temos o Instituto Acatu, mas nós temos internacionalmente o Global Footprint Network e outras redes que têm trabalhado nesse processo. O que eu queria, antes de entrar, quer dizer, o que faz um líder, né? O que faz com que uma pessoa possa assumir o que nós chamamos de liderança, quer dizer, assumir responsabilidade, assumir iniciativa, assumir os desafios, sobretudo num contexto como o que nós vivemos hoje, que é um contexto de muitos desafios, porque a gente não tem receitas, a gente não tem respostas pré-determinadas de dizer, como talvez há 20 anos atrás, a gente tinha muito mais caminhos, muito mais certezas no sentido que se você seguisse uma determinada, digamos, a gente acreditou muito que a tecnologia, e ainda acredita que a tecnologia pode resolver os problemas, mas hoje a gente sabe que qualquer área que a gente vê, sobretudo os grandes problemas, que é a crise ambiental, a crise climática, os grandes problemas sociais, a gente vê que não existe uma receita. Então isso faz com que as pessoas que a gente precise de líderes. E líderes diferentes do que a gente entendia como líder no passado, né? No passado e ainda no presente, que a ideia de líder muito baseada no arquétipo do herói, da pessoa que é capaz de dar soluções, de dirigir, de proteger, de orquestrar os conflitos, de alocar os recursos para as pessoas. E a gente vê, inclusive, nos nossos líderes, que hoje são os governantes do mundo, como esse modelo está falido, né? Mas como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente capacita pessoas, como é que a gente facilita para que mais pessoas, quer dizer, possam, de fato, serem a ideia dos facilitadores desse processo para muito mais pessoas, para que muito mais pessoas possam ser agentes dessa mudança, né? E eu queria, antes de entrar nesse aspecto específico, digamos, dos elementos e dessa educação para a liderança, queria falar um pouco num marco que nós temos trabalhado para uma compreensão, digamos, desse processo de transição do que a gente chama, que é o tema desse módulo, da transformação do indivíduo para uma sociedade sustentável, quer dizer, mas de onde que nós estamos vindo? Porque eu acho que quando a gente pensa, digamos, e às vezes a gente acredita que certas coisas, a gente se empenha em determinados aspectos e a gente depois vê que depois de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, os resultados foram tão pequenos, né? Então, a questão digamos, o entendimento de onde nós viemos e o que, de algumas formas, nesse processo de mudança, quer dizer, existem características, matizes dessa mudança, mas ela ainda não está consolidada. Então, eu gosto muito de usar o marco conceitual da macrohistoriadora Riane Eisler, que ela fala na transição do modelo de dominação para o modelo de parceria, né?
E esse modelo de dominação, ele tem 4 características, digamos, de forma muito simplificando bastante, mas ele teria 4 características principais, onde a referência de liderança está muito marcada pela força física, pelos atributos físicos. Isso vem lá dos chimpanzés, quer dizer, a ideia do macho alfa, aquele a quem é concedida uma autoridade, ele tem atributos físicos, né? E nós herdamos isso na nossa história humana. Ele tem ele está muito orientado rigidamente para características, digamos, masculinas, da força, da assertividade. Ele não reconhece todas as diferenças, quer dizer, elas são transformadas num processo hierárquico, ou seja, quer dizer, o servidor e o que é servido, o dominado e o dominante, e nessas sociedades as mulheres e a natureza, elas estão subjugadas, elas estão numa situação subalterna. E as características que nós diríamos femininas, como o cuidado, como a empatia, como muitas vezes a flexibilidade, a possibilidade de acomodar, elas são relegadas, elas são desconsideradas, né? Quer dizer, é claro que isso é quase que uma caricatura, porque praticamente nós temos muito poucas sociedades que se caracterizariam hoje como orientadas pelo modelo de dominação, mas quase todas as sociedades, eu não diria só sociedades, eu diria inclusive organizações, elas estão nessa transição, com mais matizes de dominação ou de parceria. O modelo de parceria, digamos, como a palavra diz, ele é muito mais democrático e igualitário e considera muito mais, digamos, essa integração das diferentes habilidades e características que todas as pessoas precisam ter para integrar, digamos, a resposta a essas questões mais complexas, né? E no modelo de parceria, muitas dessas qualidades que nós dizemos femininas, elas são, digamos, como que fosse a música que orquestra esse processo. E eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, porque na medida em que a gente vive um momento onde a gente tem que dar respostas para problemas e para questões que a gente não sabe, algumas dessas características, como a flexibilidade, o cuidado, a facilitação, o empoderamento, o reconhecimento das pessoas e do que elas trazem, sem uma imposição, sem aquele comando e controle rígido, elas passam a ser muito, muito importantes, né? Num segundo, quer dizer, isso no trabalho da Riane Eisler, eu acho que ela desenvolveu há alguns anos atrás uma pesquisa que mostra que as sociedades, quer dizer, que valorizaram, digamos, o desenvolvimento humano, o investimento nas pessoas, no capital humano, elas tiveram, no curso de décadas, quer dizer, como é o caso dos países nórdicos, um avanço considerável, né? Então, é muito interessante ver que sociedades, quer dizer, às vezes com o mesmo PIB e que tiveram um investimento diferenciado em termos do capital humano, tem, em termos de sustentabilidade da sociedade como um todo, uma grande diferença. E, nesse sentido, eu acho que as nossas formas de mensuração, como é o caso da forma como a gente mede a riqueza ainda, quer dizer, que é muito concentrada nas riquezas materiais, não levando em consideração, digamos, o capital humano, não levando em consideração a natureza, eu acho que isso tudo, de certa forma, nos leva a não ver aspectos muito importantes para que a gente esteja desenvolvendo esse modelo de parceria como seria necessário
para que nós acelerássemos esse nosso processo de transição para uma sociedade sustentável. Um aspecto, né, passando agora, depois de uma breve colocação aí do que seria esse framework, esse marco do modelo de dominação e do modelo de parceria, onde nós estamos, né? Quer dizer, nós nos encontramos nessa transição. Eu acho que um ponto muito importante é esse da educação para a sustentabilidade. Quer dizer, como é que a gente hoje educa mais pessoas para que elas possam assumir a liderança. Certamente o que nós conhecemos, quer dizer, o que a nossa sociedade hoje faz em termos de educação dos líderes, né? Quer dizer, as pessoas fazem muito conhecimento técnico, né? Quer dizer, a gente vê os MBAs, a gente vê muitas escolas técnicas. No entanto, os problemas que nós temos, os desafios que a gente tem, na maior parte dos casos, eles vão exigir uma adaptação das pessoas para essas questões. Elas vão exigir uma nova consciência, né? Quer dizer, os problemas não podem ser resolvidos com o mesmo nível de consciência que as criou. Então, como que a gente desenvolve novos líderes? Essa é uma pergunta que eu levo comigo há muito tempo e foi uma pergunta que eu mesma vivia na minha própria experiência, né, como empreendedora social, há mais de 2 décadas trabalhando em projetos, investindo em projetos. Eu, a um certo ponto, me deparei com a questão que eu acho que muitos das pessoas, inclusive, que se dedicam a boas causas, se deparam hoje, né? Quer dizer, que a gente fala uma coisa e não consegue colocar aquilo em prática, quer dizer, não consegue, no cotidiano, de fato, viver daquela maneira. E muitas vezes isso não é só na relação com os outros, mas na relação com você mesmo, né? Então foram perguntas que eu fui me fazendo, quer dizer, qual o sentido de tudo isso se ele não está totalmente articulado em todos os níveis da sua vida, né? Então eu acho que a educação para a liderança, cada vez mais, e há muitas pessoas, isso hoje vem crescendo, né? Ela tem que passar por 3 níveis, né? Quer dizer, o primeiro, que é o nível do desenvolvimento individual. O segundo, que é o nível do desenvolvimento das relações com as pessoas, quer dizer, aprender realmente a se relacionar com toda a diversidade do que nós somos, né? E o terceiro, quer dizer, como é que você se relaciona sistemicamente. Eu acho que nada disso é fácil, porque isso exige não só habilidades técnicas, que eu acho que hoje há muitas, a nossa educação ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, ela conseguiu isso. Você tem currículos muito sofisticados, você tem possibilidade de transmissão de conhecimento hoje muito diversificada e muito já desenvolvida, mas no nível emocional e no nível do que a gente chama de inteligência emocional, no nível pessoal, você vê às vezes pessoas com poder imenso, com uma capacidade técnica imensa, mas muito acanhadas do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, e que isso não tem só um efeito para o mundo, mas tem um efeito para elas próprias, porque no final você vê que às vezes pessoas com possibilidades incríveis não se sentem felizes, ou são estressadas, ou ficam doentes, que eu acho que é o mal do momento, da sociedade e desse momento que a gente vive, né? Quer dizer, essa soberbação, às vezes a gente com a confusão de qual é realmente a questão importante da sua vida, né? Então eu acho que a nova perspectiva de liderança, essa nova educação para a liderança, ela tem que trabalhar as pessoas, tem que trabalhar com as pessoas nesses níveis, né? E aí
E aí eu acho que quer dizer, essa para mim foi uma descoberta que tem mais ou menos 10 anos, e isso envolve não só, assim, onde que a gente aprende isso? Eu acho que, obviamente, nós temos autores, nós temos pessoas que conceituaram esse processo, mas nós temos também um processo que é mesmo da sua experiência pessoal e de como é que isso está articulado com com uma nova forma de fazer, né? Com uma reinvenção do fazer, que eu acho que é disso que nós, um pouco do que nós estamos falando, né? Quer dizer, como é que você de fato muda, porque todos nós, essa hierarquia do modelo de dominação, que eu sei que a minha área é mais importante, que aquilo que a minha resposta é a predominante, eu acho que todos nós temos isso muito imbuído, mas como é que a gente vai aprendendo a fazer diferente, né? E eu vejo que todas essas coisas, obviamente, têm um conhecimento que você pode, que a gente pode adquirir. Eu acho que nesse sentido não é só o que a gente aprendeu no Ocidente, né, que está muito ligado a fazer, a dar respostas, mas também uma larga experiência de mulheres e homens durante mais de 2.500 anos, que vem muito de toda a sabedoria oriental, né, que está muito em tradições filosóficas orientais e tudo, mas na realidade tudo isso tem valor se ele se manifesta na prática através de uma ação diferente. Então, eu queria passar para vocês uma experiência, né, para que a gente tenha também um espaço aqui para as perguntas, para que a gente possa estar debatendo, porque eu acho que esse tema, mais do que estar colocando conceitualmente, eu acho que é muito a partir das perguntas que a gente tem, a partir das experiências que a gente tem, porque ele é um tema, é um campo, eu não diria nem que é um tema, é um novo campo, e é um novo campo que vai ser muito importante para o curso que a nossa civilização vai seguir nesse século XXI. Né? Então eu trouxe aqui para vocês uma experiência que é a desse projeto Adapta Sertão, que foi mencionado aí no meu currículo, que eu acho que foi um projeto que na sua origem, eu junto com uma equipe de pessoas, nós conseguimos fazer um pouco dessa nova visão de liderança, né? Do que seria uma liderança coletiva, do que seria empoderando uma cultura de liderança. E por que isso, né? Quer dizer, um projeto que tem, vou falar um pouco para vocês das origens do projeto. A ideia, né, era dentro dessa rede Sul-Sul-Norte, que foi uma rede pioneira no campo da mudança climática, reunindo 6 países, o Brasil, 6 países, os países do norte eram a França, era a França, mas quer dizer, a ideia principal era identificar projetos, implementar projetos na prática que pudessem, digamos, estar mostrando como que a gente vai, na prática, articular respostas à crise ambiental, sobretudo à crise da mudança climática, usando o mecanismo de desenvolvimento limpo e tantos outros mecanismos que têm sido discutidos e colocados quer dizer, e promovidos pela Convenção Quadro das Mudanças do Combate às Mudanças Climáticas. Então, o Adapta Sertão, o sertão do Brasil, como talvez seja conhecido, é uma das áreas, né, que certamente é afetada pela mudança do clima. Quer dizer, muda-se a frequência das chuvas, muda a vegetação, e pode ser que em alguns anos
as pessoas não possam mais viver lá, né? Mas a gente sabe que no Brasil existem 14 milhões de pessoas que vivem nessa área, eles estão entre os mais pobres do Brasil, e milhares de reais e de dólares, do que for, foram empregados nessa região há muitos anos, e o problema persiste como uma coisa crônica. Então nós assumimos isso como um desafio, né? Quer dizer, olhar de perto que programas eram esses, qual a situação, como viviam esses municípios, essas pessoas, e aonde que estava uma liderança que podia ser alavancada. O que nós encontramos lá, nesse município onde nós fizemos o projeto piloto, que é o município de Pintadas, um município de 11 mil pessoas, foi ao longo dos anos uma coletividade que tinha abraçado esse desafio, quer dizer, de enfrentar a seca, de enfrentar o latifúndio, de enfrentar o desmatamento da caatinga, porque tudo isso ocorre simultaneamente, muitas vezes propiciado pelas próprias políticas, como é o que nós vemos no caso da floresta amazônica, mas em outros biomas brasileiros isso acontece também, e também na caatinga, porque a gente acha que no sertão, no semiárido não tem vegetação, mas tem uma vegetação, inclusive uma vegetação rica, que vem sendo desmatada. 40% da caatinga já foi desmatada, e isso acelera todo o processo de desertificação, intensifica a seca. Então, o nosso projeto foi olhar, quer dizer, que recursos existiam lá. Porque uma das coisas fundamentais para que a gente pense nessa nova liderança, nessa liderança coletiva, nessa nova cultura da liderança, é olhar, promover o positivo, por onde a gente pode começar, quer dizer, quais os recursos que existem. E a gente viu que naquela região existia a água, quer dizer, porque ao longo dos anos, pela via clientelista, pela via da ajuda internacional, foram criados muitos reservatórios de água. E esses reservatórios de água, eles eram muito pouco usados, porque como muitas vezes a gente vê, quer dizer, se cria uma coisa pensando que aquilo como um milagre vai dar solução a tudo. Mas, na realidade, quer dizer, faltava a tecnologia da irrigação para que essa água pudesse ter um uso produtivo. Então, o nosso projeto foi muito de pensar nessa ponte, né? Quer dizer, e como é que essa ponte também, o que a gente foi descobrindo no processo? Por exemplo, a irrigação eficiente para a pequena agricultura, porque nós estamos falando aqui da agricultura de pequena escala, que é fundamental para aquela área, porque as pessoas têm pedacinhos de terra e podem cultivar, porque é viável cultivar, mas a irrigação, a tecnologia de irrigação, ela está concentrada nessa área aqui de São Paulo. Os fabricantes de tecnologia, eles nem sabem que existe o sertão, ou se sabem, nem pensam como um possível cliente pela falta de volume comercial, né? Então, nosso projeto foi muito de desenhar o que nós chamamos aqui, dentro do modelo do Volans, que eu já vou mostrar para vocês, quer dizer, como é que você vai criando um processo de novas economias, quer dizer, de uma mudança, que eu diria que é uma mudança de liderança também, porque a liderança ela precisa de um contexto onde você veja uma possibilidade de prosperidade, mas como é que você vai criando os elementos, os agentes que juntos podem criar um novo ecossistema, né? Então o projeto foi muito passar por esses 5 estágios aí que o Volans apresentou e mostrar que uma economia no sertão, uma vida de qualidade no sertão, uma participação das pessoas num projeto produtivo, onde a qualidade de vida, onde o respeito a
a essas diferentes habilidades que convergem, essa liderança coletiva, isso era possível, né? Então eu quero mostrar para vocês, antes do vídeo, eu queria mostrar os 2 slides, pode ser? Hã? Você quer mostrar primeiro o vídeo? É porque o vídeo já está aqui, né? Posso mostrar, podemos mostrar o vídeo, depois a gente mostra então os slides. Mostrar. Então, ali estão as 5 etapas, né, pelos quais o nosso projeto também passou, né? Num primeiro momento, a gente fala da possibilidade, né, do apetite pelo risco, da possibilidade do pioneirismo, de ver uma oportunidade de você começar a mobilizar os recursos para fazer com que aquilo aconteça. Num segundo momento, a ideia é de você começar pequeno, porque nada, né, o novo, esse processo de reinvenção, a gente tem que eu acho que é muito importante que a gente veja que as coisas, para elas serem reinventadas com outros ingredientes, com outros elementos, a gente precisa aprender a gostar do pequeno, né? Porque eu acho que a gente chegou num estágio que às vezes se uma coisa vai começar muito pequenininha, a gente acha que aquilo, a gente descarta aquilo ou desqualifica como uma possibilidade. No entanto, eu acho que nesse processo de começar pequeno é que a gente vai aprendendo todos esses detalhes e como esses diferentes aspectos, eles se podem articular naquilo que a gente chama um novo protótipo e onde essa rede de pessoas vai aprender junto nesse processo, né? E eu acho que nesse projeto Adapta Sertão, nós tivemos muito essa experiência, né? De como é que foi articular esses elementos juntos e ver como todo mundo, todas as pessoas, dos agricultores, as pessoas técnicas, aos cientistas, às empresas que vêm trabalhando conosco, aos decisores públicos. Eu acho que nesse aprendizado em conjunto houve um descobrir dessa relação, mas também da riqueza desse aprendizado, né? A terceira etapa seria o empreendimento propriamente dito, né? O modelo, e como você vai desenvolvendo e aprimorando esse modelo. Na quarta etapa, nós temos o ecossistema, e eu acho que esse conceito, eu acho interessantíssimo nesse modelo aí do Volans, porque você tem que identificar os pioneiros. Não adianta que nesse processo novo de liderança, nesse processo de transformação, não adianta você ficar com quem não quer ou quem quer estar no modelo velho. Eu acho que a gente tem que apostar nas pessoas que realmente têm essa vontade de mudar, né? E depois, voltando, peraí que eu estou vendo... E por último, quer dizer, como é que isso pode se transformar numa nova economia, que o Volans chama da Phoenix Economy, né? Quer dizer, que é da economia, é como se fosse uma economia, uma reinvenção da economia que nasce das cinzas, né? Criando uma nova cultura de uma nova liderança, que é uma liderança do modelo de parceria e não do modelo dominador. O próximo... sou eu que tenho que mandar, desculpe. O processo de envolvimento dos pioneiros, e aqui, peraí. Não vem? Está ali. Então, o importante, quer dizer, do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista dos líderes e das pessoas que se articulam nesse processo, há uma primeira etapa que é essa descoberta, você descobrir uma oportunidade, uma segunda etapa que seria de experimentar, uma terceira etapa que seria de empreender, a quarta etapa que é a do ecossistema, que é a da liderança, porque você teria que colocar todos esses aspectos, fazer com que esses aspectos convergissem, e uma quinta etapa que seria o ganho de escala, porque eu acho que essa é uma pergunta que todos nós temos, né? A gente sabe de pequenas experiências aqui e lá, que de certa forma elas têm uma qualidade diferente, elas trazem
elas têm uma perspectiva positiva, mas elas são, em geral, muito pequenas, e o que a gente vê no mundo é uma força muito que continua sendo muito devastadora, né? Mas o que se acredita, né, dentro dessa visão é que muitas dessas experiências que contaminem pessoas de diferentes setores convergindo para uma nova ação, elas podem ter um efeito catalisador para essa transformação que nós almejamos, porque sem ela nós sabemos que as novas gerações, né, quer dizer, aquilo que a gente pensava lá, as próximas gerações não vão ter as condições que nós tivemos, e nem sei se terão condições de estar aqui nesse nosso planeta tão bacana, né? E aí eu queria mostrar para vocês, antes da gente finalizar, esse breve vídeo, que é um vídeo desse projeto da Adapta Sertão, que pode dar para vocês uma ideia, digamos, desse conjunto de pessoas e de lideranças, né? Porque é um projeto de liderança que nutre muito, que promove muito essa ideia da liderança coletiva. Então, eu acho que esse projeto pode dar um pouco uma ideia para você. Tem agricultores falando, tem alunos da escola e tem os participantes do projeto colocando um pouco de como tem sido, eu acho que eles expressam até melhor do que eu, como tem sido essa vivência. Que essa corrente de iniciativa seja para o mundo ver e não só para pintadas, que é muito pequeno. Na minha vida mudou muita coisa, né? Eu trabalhava mais no chão, castigava mais a minha coluna. Hoje, né, eu trabalho em pé, tenho uma rendinha melhor no mês. Para mim tá tudo de bom. Eu, assim, sonho, e para mim, que 10 anos eu vejo um grande grupo de jovens, não mais procurando a cidade para ir viver, mas estudando para poder ter essas tecnologias, que ele possa realmente viver e viver muito bem na zona rural, porque aqui temos qualidade de vida. A escola é uma das principais aliadas do projeto Adapta Sertão. Através da escola que a gente está mostrando aí um sistema desse que está sendo modelo, que muita gente não sabia e não conhecia um sistema de irrigação. E hoje, através da escola, com a parceria com a Adapta Sertão, a escola está mostrando o projeto do Adapta Sertão para toda a Bahia e para todo mundo que visitar o colégio. Foi um projeto assim que todas as disciplinas sentaram, se organizaram e decidiram instalar esse projeto para trazer esses benefícios e para ser mostrado na Feira do Conhecimento. Na verdade, o sistema a gente mesmo que implantou, mas com acompanhamento de todos os alunos. Os alunos acompanhou toda a implantação do sistema. E os alunos é quem tomou conta para irrigar, para molhar. Quem ficou por conta foi os alunos. Os alunos todos participaram, ficaram todos empenhados, ajudaram muito. Já tem 2 meses que a gente começou um mês antes, fazendo a horta. A gente trabalhou muito e a gente adoramos o tema. O sertão é o meu lugar, da minha terra eu não saio não. Sei que aqui dá pra plantar, o que nos falta é informação. Pra o verde florir esse chão de água sem tema dos nossos poemas. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Nesse sertão tem de tudo, o que falta a gente inventa. Bem, então, essa foi o que eu acho que esse projeto me mostrou, né, esse e outros, mas eu acho que esse projeto tem um aspecto prático que eu acho que é o que nos também informa
de um processo, né? Porque todas essas ideias que a gente vem colocando, nova liderança, reinvenção dos processos e tal, eles têm uma prova na prática quando de fato a gente coloca a mão na massa para fazer alguma coisa, né? E o que eu venho aprendendo muito, o que eu aprendi nesses 5 anos que a gente tem desenvolvido esse projeto, quer dizer, como a gente não pode queimar etapas, né? A gente não pode ir mais rápido do que o processo, o próprio processo te dá o sinal de onde que estão os passos, né? E eu acho que, inclusive, o Al Gore, no filme Uma Verdade Inconveniente, depois nas palestras dele, ele sempre cita esse ditado africano, né? Esse provérbio africano, de que se você quer ir sozinho, você vai depressa, mas se você quer ir com um conjunto de pessoas, você tem que ir sentindo quais os passos e a sequência do processo. E isso, para mim, tem sido um aprendizado muito grande, porque às vezes a gente se entusiasma pela ideia de ver resultados rápidos, mas muitas vezes são os resultados de uma expectativa que a gente criou, de uma projeção que a gente fez e que é muito individual. Mas quando você está num grupo de pessoas, todos esses processos de transformação, que são transformações de processos que vêm de tão longe, né? A gente vem de muito longe. Eles requerem toda uma dinâmica que vai exigir que a gente desenvolva habilidades que são a paciência, a compaixão, o processo, de fato, de capacidade da gente escutar o que está acontecendo, escutar o outro e, de muitas vezes, a humildade, sobretudo, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse projeto. E incrível, né? Quer dizer, às vezes as coisas pareciam tão paradas, mas, de repente, em 5 anos, as pessoas mesmo com quem nós temos trabalhado, que hoje nós estamos em 5 municípios da Bahia, eles dizem, nossa, esse foi o projeto que teve resultados tão significativos em tão pouco tempo. E eu acho porque foi um processo onde a consciência de um conjunto de pessoas mudou, né? Eu acho que ainda, numa visão mais antiquada e superada de liderança, a visão está sempre na cabeça de uma pessoa, né? E as outras seguem. E isso tem que ser transformado. Mas nesse processo de que nós vamos juntos, de que a gente vai caminhar junto e de que essa liderança é coletiva, nós temos que ir aparando todas essas arestas. E isso leva um tempo, né? Eu acho que a ideia é que a gente tem uma urgência. Eu acho que nesse sentido, a urgência que nos é dada, sobretudo pela crise climática, eu acho que ela é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem 20 anos, e que daqui a 20 anos, quer dizer, que nesses 20 anos a gente tem que fazer grandes transformações. Agora, a qualidade do processo dessas transformações, que eu acho que é o nosso grande aprendizado, né? E eu acho que nesse sentido, digamos, as lideranças, e lideranças não são só as lideranças que têm necessariamente a autoridade, o poder, que têm os cargos aos quais é conferida conferida liderança e autoridade, mas também as pessoas que são, digamos, essas pessoas que são as pessoas que fazem redes dentro das organizações, as redes informais. Isso tudo tem uma grande importância nessa mudança de cultura, para que a gente, de fato, possa ter um agente dessa mudança em cada esquina, né? E eu acho que, digamos, eu tenho percebido nesse processo todo, desde o movimento de mulheres até o Adapta Sertão, que isso é possível. Então, eu convido vocês para que a gente possa conversar mais nessa segunda hora sobre esse tema, sobre esse campo. Depois desse exemplo, né, do semiárido no Nordeste brasileiro, justamente premiado, eu acho que dá vontade de fazer uma série de perguntas. Eu acho que vocês já estão prontos, né, para essas perguntas. Portanto, façam essas perguntas. Aguardem só um segundo
que o microfone chegue até vocês de maneira que seja gravada a pergunta, e aguardem também que a telecâmera os foque, de maneira tal que isso será depois, vocês sabem, está sendo gravado. Portanto, pedimos para que as perguntas sejam breves, para dar oportunidade a todos de participarem. E objetivas. Obrigado. Boa noite a todos, eu sou Naná Prado do Instituto Acatu e eu gostaria de, na verdade, pedir para que a Thaís comentasse com a gente o papel, quais são as características dessa liderança para a sustentabilidade. Ou seja, a gente no Acatu constrói mensagens para que o indivíduo se empodere, que ele se sinta empoderado para mudar o seu comportamento de consumo e, a partir de então, trazer outras pessoas para essa construção, para essa mudança junto dele. Então, nesse sentido, o Acatu trabalha indivíduo a indivíduo. E a gente acredita que o poder desse indivíduo é muito grande. Esse indivíduo que está ali na sua casa, está ali na sua família, fazendo essas pequenas mudanças, ele é um líder? Como que essa pessoa pode se sentir claramente líder e fazer parte dessa construção de uma nova sociedade, de uma sociedade mais sustentável? Bem, eu acho que a liderança é um processo de desenvolvimento humano, né? Eu acho que um ser humano, digamos, pleno, ele é um líder, isso sem dúvida alguma. Então, eu acredito que pequenas ações, quer dizer, iniciativas de responsabilidade que a gente tem, de empoderamento próprio, todas essas são um processo de desenvolvimento de liderança. Eu acho que também a gente não pode dizer todo mundo, porque qualquer pessoa que faz uma pequena ação, ele é um líder, ele é uma pessoa em processo de desenvolvimento da liderança, né? Ele é um agente de mudança, digamos assim. Eu gosto mais dessa palavra de agente de mudança, né? Porque a liderança é um tema, quer dizer, ela tem uma conotação mais ampla, mas ele está em processo de um desenvolvimento de liderança. E eu gosto muito da ideia, como a gente tem no Brasil, que não é tanto líder, né? Porque o líder, muitas vezes, a gente é um líder situacional, né? Você quando você lá, um médico que está chefiando uma equipe cirúrgica, ele naquele momento, ele é um líder, ele está exercendo um papel de liderança, né? E eu gosto desse termo, liderança, que é um processo mais do que efetivamente um atributo de uma pessoa física só, né? Eu acho que nesse processo de transição para a sustentabilidade, eu acho que o uso da palavra liderança ele é muito mais adequado que de líder em si. Então eu diria que um agente de pequenas ações, ele é uma pessoa que está num processo de desenvolvimento de liderança. Assim como um consumidor consciente, ele é um agente do consumo consciente e tem um papel de desenvolvimento de uma liderança e de exemplo para outras pessoas, né? Esse pessoal daqui, eu quase não olhei para cá, porque me disseram era melhor olhar para a câmera. Então, mas eu gostaria de olhar para cá, que está cheio de gente jovem. Hã? Boa noite, Thaís. Eu sou o Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Uhum. A gente está transmitindo agora essa palestra no site da CPFL Cultura e no site da Acatu também. Vieram algumas perguntas aqui. O próprio pessoal do chat, que a gente tem um chat do lado da transmissão, eles escolheram uma pergunta do Cristiano Barbosa. E a pergunta dele é: até onde a cultura nacional e a cultura internacional influenciam a formação dos líderes políticos no Brasil? Bem, eu acho que tudo isso está em transição, né? O problema é que digamos, as nossas instituições ainda estão, em sua grande parte, elas estão no modelo
do passado, com matizes de mudança, mas os líderes ainda se sentem imbuídos, as pessoas, sobretudo as lideranças políticas, elas se sentem imbuídas desse papel de líder que protege, que dirige, que aloca recursos, que muitas vezes controla, marcada muitas vezes ou pela proteção, pelo paternalismo ou pelo medo, mas nós temos no Brasil já lideranças com outras características, que são gestores, que são pessoas que querem facilitar processos de mudança, que são mobilizadores de recursos. Então eu acredito que digamos, que a cultura nacional, as mudanças que têm ocorrido no Brasil nas últimas 2 décadas, certamente elas têm propiciado a emergência dessas novas lideranças, e internacionalmente também. Embora nós não vejamos ainda, né, em termos assim de liderança dos países, quer dizer, pessoas totalmente identificadas com um novo modelo, talvez, não sei, o Obama, alguns casos muito específicos, mas eu acho que em grande parte as referências das nossas lideranças ainda estão muito pautadas pelo modelo antigo, mas isso está em mudança, né? Então eu espero que a gente esteja aí nessa próxima geração, possa estar tendo a expressão de novas lideranças que têm essa característica, que são facilitadores da emergência de outros líderes para que possa haver essa liderança coletiva, né, que não é o dono da bola. Boa noite. Meu nome é Herculano. Oi. E deixa eu me falar uma coisinha. O seu projeto foca bastante a questão da produção, né? Uhum. Sem produção não tem consumo. Então eu vou ficar mais na questão da produção. Os Estados Unidos, provavelmente o país economicamente falando maior do mundo, não é? Uhum. Provavelmente não, com certeza. Cresceu baseado na ideia da liderança individual, do indivíduo buscando a riqueza, baseado no seu interesse de ganhar, de lucrar, né? Foi construído com base nessa ideia. Por que no Brasil não daria certo essa mesma empreitada, esse mesmo conjunto ideário, parece que não funciona, ou essa pergunta talvez não funcione, e que é preciso desenvolver um projeto desse tipo, ou, enfim, qual seria... no Brasil não daria certo o sistema de liderança individual em busca da riqueza, do lucro, do interesse, de ganhar, ao invés... e como esse projeto se compatibiliza, ele nega, ou ele que se concilia, e como é que você colocaria seu projeto em relação a esse ideário que construiu praticamente o mundo desenvolvido, né, que é da liderança individual, livre empresa, enfim. Uhum. Bem, os Estados Unidos é um país que sempre, que inclusive os fundamentos de todo o processo de desenvolvimento dos Estados Unidos estiveram muito baseados também no empreendedorismo, né? Nesse sentido, você tem ideias incríveis, e foi o berço, digamos, dessa ideia que o indivíduo empoderado ele pode, que a sociedade cria condições, né? Tem que criar condições para que as pessoas possam empreender e ter a mobilidade social, né? Quer dizer, obviamente, essa mobilidade social, esse empreendimento teve muito pautado pela prosperidade material, né? E eu acho mas isso foi num outro momento, né? Foi durante a era industrial. Agora, na era pós-industrial, os Estados Unidos também estão mudando, né? E eu acho que o Brasil, historicamente, foi diferente pelo papel do Estado, a presença do Estado muito forte. Eu acho que isso foi o que, de certa forma, atravancou o nosso caminho, porque as pessoas no Brasil também são empreendedoras, só que esse empreendedorismo é muito difícil aqui, porque ao empreendedor não são dadas as condições. O empreendedor tem que estar sempre o tempo todo lutando contra
encontra os obstáculos do Estado para vencer. Não é que o Estado o ajuda aqui, não ajuda, não é uma sociedade meritocrática, né? Os Estados Unidos foi uma sociedade, quer dizer, é uma cultura que premia o mérito, né? Enquanto no Brasil não, se premiam os pertencimentos, é uma outra lógica. Então, ainda a burocracia, exatamente, a burocracia e as oligarquias, mas eu acho que nós estamos mudando isso, né? Até pela participação do Brasil no mundo, né? Outra pergunta aqui, pois não. Boa noite, Thaís. Meu nome é Deise. Eu sou funcionária aqui da CPFL e também sou professora universitária. Hoje é meu dia de aula, tá todos meus alunos aqui, viu, Thaís? Que bacana. Trouxe a classe para te assistir. A minha pergunta é o seguinte, na sua experiência lá no sertão, você foi numa cidade pequena, você disse 11 mil habitantes e começou um trabalho. Como que você despertou o interesse? Como foi que você começou o processo de despertar interesse no pessoal que estava aí no filme, todo entusiasmado, e todos os habitantes, para que começasse esse projeto novo? Para um pessoal, a minha pergunta é assim, como que nós líderes, como que os líderes de hoje, as lideranças, podem despertar interesse, entusiasmo, por uma nova economia, pela sustentabilidade, por mudarmos os hábitos? Bem, eu gostaria, acho que era bom essa pergunta, nós todos respondermos, né? Porque eu acho que é uma pergunta fundamental para a nossa época, né? Uma pergunta fundamental para qualquer pessoa que se sinta engajada, e todos nós estamos, porque todos nós estamos nesse barco, num momento tão desafiante, digamos, da nossa história civilizatória, como é que a gente desperta o interesse das pessoas, né? E por coisas que são importantes, às vezes, para ela e que elas não estão vendo, né? Bem, eu, como diz lá o modelo, aquele modelo lá que vocês viram dos 5 estágios do Volans, a gente tem que começar pelos pioneiros, né? A gente tem que começar por quem já farejou essa cintila, porque ali aquilo começa a fazer mover um processo que vai, é como se fosse uma corrente, aquilo é um processo energético que vai se alastrando. Então, nós começamos justamente nesse município de Pintadas, porque era um município que já tinha uma mobilização para esse assunto, já tinham pessoas conscientes, já tinha uma liderança, já tinham, nesse caso em específico, também havia uma liderança forte, feminina. Então, havia um processo coletivo de interesse pela mudança. Então, quer dizer, nós, de certa forma, nos articulamos com alguma coisa que já estava acontecendo. Agora, isso, como acontece em Pintadas, que é aquele município tão pequeno, isso está acontecendo em muitos lugares no mundo, né? Mas qual é a possibilidade de que essas aspirações, elas encontrem um canal para que elas possam ser desenvolvidas? Eu acho que isso, a gente tem visto várias experiências aí, todas inclusive a televisão, quer dizer, tem o programa Cidades e Soluções, já houve aquele gente que faz, tem no próprio Brasil nós temos muitas o mercado ético, nós temos toda uma preocupação em estar ressaltando aonde existe essa energia de mudança e o que as pessoas estão fazendo, por menor que seja, mas como é que aquilo pode se articular numa rede maior para crescer, né? Então, eu acredito que esse seja um ponto muito importante dessa liderança e dessa vocação de transformação para a sociedade, para a sustentabilidade, começar a identificar onde estão esses focos de possibilidade
de mudança, né? De possibilidade de mudança, de interesse de mudança, porque tudo começa pelo interesse, né? Sem interesse não há possibilidade. Se a gente acreditar que não é possível, então não muda. Tem que haver já algum foco disso. Por isso que a gente tem que começar com os pioneiros, aqueles que querem, né? E ali, a partir dos que querem, a gente cria a força para enfrentar as resistências, porque são muitas, né? Existe também muita resistência para a mudança. Eu acho que toda essa visão de uma liderança mais transformadora, de um agenciamento da mudança, ele encontra também muitas resistências, pessoas que não querem, a negatividade, a pessoa que não acredita, a preguiça, não é isso? Quem não quer sair do lugar, porque acha que aonde está quer conservar aquilo que tem, mas isso sempre pode ser contrabalançado por uma força. Essa é a história da humanidade, né? Como é que a gente foi mudando através dos séculos? Através sempre, essas duas forças estiveram presentes, as conservadoras e as progressistas, né? Então, como é que a gente se alia com essa força progressista? Como é que a gente é uma agência, um agente dessas forças progressistas, sobretudo nesse momento tão importante e tão desafiador da história humana, né? Pois não. Boa noite, Thaís. Eu sou a professora Sueli Pereira, trabalho na Secretaria Municipal de Educação aqui de Campinas e também numa faculdade à noite. Como a minha colega já falou, a gente está com uma turma também aqui participando da sua palestra. Acho que foi muito importante, eu quero te agradecer inicialmente esse ânimo que você trouxe, que apesar de citar algumas dificuldades que a gente sabe que tem, né, existem, eu acho que o que você passou foi uma coisa muito positiva e a gente vai sair daqui muito animado a querer ser esse novo líder. Eu só gostaria de saber, assim, a gente tem acompanhado os vários fóruns sociais mundiais em que vem sendo discutido vários temas e recentemente eu conheci, quando você falou do PIB, né, daquela medida que a gente que existe para medir o potencial de um país, o Produto Interno Bruto. Recentemente eu tive contato com o FIB. Eu não sei se você conhece. Conheço. Ou se as pessoas presentes. E a felicidade interna bruta. A felicidade interna bruta. Gente, é qualquer coisa de muito bom que está acontecendo no mundo e que eu acho que a gente tem que saber e parar de lamentar e fazer coisas melhores e criar novos líderes. Se você puder comentar um pouquinho sobre a felicidade interna bruta, se você souber de alguma coisa, eu gostaria de saber a sua visão. Eu posso comentar e posso falar, inclusive, porque eu tive a experiência em 2004, nós fizemos em 2003, eu fui uma das organizadoras, né, junto com a Hazel Henderson, que é uma das, digamos, da precursora de todo esse questionamento do sistema de mensuração da riqueza, do PIB, e todo o processo desde a Rio 92, lá na Agenda 21, um capítulo especial, endossado pelos governos, onde se falava da necessidade de novas mensurações da riqueza que incorporassem a natureza, que incorporassem o trabalho, a cultura, o trabalho de desenvolvimento humano, o trabalho da mulher, né, como a Hazel chama, a economia do amor, né, que ela chama todo esse trabalho que é invisível, que acontece no nível doméstico. E nessa conferência que nós fizemos em 2003, que aconteceu em Curitiba, e que foi a primeira vez onde a gente juntava muitas dessas experiências que muitas vezes são locais, não estão ainda no nível da contabilidade nacional, mas que são muito importantes, os indicadores de qualidade de vida, e a gente sabe que no Brasil tem muitas dessas experiências, né? O IDH, que já é mais conhecido, mas também no nível local, várias cidades que têm mensurado esses outros aspectos. E nessa conferência vieram pessoas do Butão, quer dizer, onde esse
esse conceito da felicidade interna bruta, né, a Growth National Happiness, quer dizer, iniciou, e eu tive a oportunidade de, em 2004, ir ao Butão e conhecer mais de perto a ideia dessa forma de mensuração. E eu acho que é muito bacana que a Susan Andrews, né, do Instituto Visão do Futuro, fez a ponte, trouxe isso para o Brasil. E por que isso é tão importante? É claro que você não pode comparar, digamos, isso no Butão, quer dizer, isso foi o rei, que é um visionário, né, um bodhisattva, como eles mesmos o chamam lá no Butão, ele que pensou, quer dizer, como é que todo o seu corpo lá de assessores, de ministros, como é que eles podiam, de certa forma, ter certeza que o que era feito no país era para o bem-estar das pessoas, que as pessoas tinham que ser consultadas sobre isso. Só que o Butão você tem 600 mil habitantes, é um país desse tamanho, então eles os assessores recorriam ao país e iam consultando nessa escala, nesse questionários que eles desenvolveram, e eles tinham uma ideia de mensuração do bem-estar da população. É claro que isso para o Brasil é muito mais difícil, mas o que é muito importante, por que foi muito importante esse conceito ter vindo para o Brasil? Porque a gente começa a inserir, incluir na nossa visão de riqueza também a nossa felicidade e a felicidade das organizações e a felicidade dos bairros e a felicidade do país, quer dizer, como ingrediente fundamental, digamos, de riqueza e de prosperidade. Eu acho que culturalmente todo esse processo do Brasil ter abraçado essa visão, esse conceito do FIB, eu acho que nos tem ajudado muito a ampliar a nossa percepção sobre a nossa visão, sobre aquilo que a gente quer da nossa realidade, né? Eu acho que eu sei que tem municípios, tem empresas já trabalhando com essa visão do FIB. Isso é o que eu conheço do processo, e sei que ele tem avançado e tem se disseminado, né? E eu acho que é um aspecto fundamental nesse momento para que a gente esteja articulando todos aqueles níveis, né? Porque o nível pessoal de como a gente está, se a gente se sente bem, a gente faz o bem. Então eu tenho um amigo, né, que é coautor desse livro aqui, que nós vamos lançar no Brasil, que se chama Liderança Global, quer dizer, global no sentido não de global, mas ela é integral, né? Você precisa de todos esses aspectos para que a liderança seja possível. Ele diz sempre, não se pode fazer a paz com os meios da guerra, né? E eu acho que essa também é uma mudança. Às vezes a gente promove coisas positivas, mas no final com tanta dificuldade, com tanta amargura, que no final das contas todo esse processo ele fica muito contaminado, e as nossas relações no processo contaminadas. Então como é que a gente pode articular, digamos, os resultados, os mais que resultados, quer dizer, as nossas aspirações com um processo que também seja positivo, né? Pois não. Alô, Thaís, boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Bueno, eu trabalhei aqui na CPFL também durante 26 anos, com o tema da sustentabilidade na área de suprimentos, na área de fornecedores. Eu acho que nós nos conhecemos, sim, né? Participei do Diálogos. Eu me lembro de você. Eu participei do Diálogos e também me lembro de você, é um prazer recebê-lo aqui novamente. A minha questão, baseada aí na questão da educação para a sustentabilidade, criação de lideranças para a sustentabilidade. A gente percebe ainda uma profunda
confusão ainda do tema da sustentabilidade com assistencialismo, filantropia, investimento social privado, marketing social. Então, minha dúvida é a seguinte: como capacitar novos líderes se o próprio tema da sustentabilidade ainda não está formado? As pessoas ainda não têm em profundidade o que efetivamente a sustentabilidade e responsabilidade social é. Muita confusão é feita ainda. Como que você capacita líderes para serem líderes sustentáveis se o próprio tema da sustentabilidade ainda não está sedimentado? Bem, essa é aquela discussão do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você já sabia a resposta, que você falou junto comigo. Eu acho que é um processo, quer dizer, porque a sustentabilidade, nós não estamos descobrindo a sustentabilidade, a natureza é sustentável, não é isso? Quer dizer, o nosso corpo é sustentável. Enquanto a gente está aqui conversando, ele está funcionando aqui, as células estão se multiplicando, o seu rim está filtrando, tudo está funcionando, então ele tem uma sustentabilidade. Eu acho que mais do que qualquer coisa, é a gente se voltar para um outro lugar de consciência, onde a gente redescubra aquilo que a gente já sabe, entende? Porque eu acho que nós sabemos o que é sustentabilidade. O problema é que a gente foi se condicionando, digamos, foi o processo em que nós nos desenvolvemos. Então, agora de certa forma, redescobrir aquilo que é essencial, né? E nisso eu acho que está o segredo da sustentabilidade. E a educação dos líderes, eu acho que a gente a gente não pode descartar nada, né? Porque eu acho que nós, não é uma visão essencialista de voltar ao passado, voltar àquela visão romântica do índio. Tudo isso eu acho que tem aspectos muito importantes, mas nós conseguimos avanços que são fundamentais, avanços tecnológicos, avanços de vida. Então, como é que a gente conjuga tudo isso, junta, integra essas coisas, sem necessariamente se sentir ameaçado por isso? Porque eu acho que como a gente aprendeu a pensar muito segmentariamente, de forma muito segmentada, a gente tem medo de integrar, porque parece que a gente vai se perder. Mas a gente não se perde, porque o nosso corpo não se perde, o planeta não se perde, a gente é complexo e a gente pode abraçar a complexidade, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade é complexa. Boa noite, Thaís. Boa noite. Meu nome é Eduardo, sou estudante de administração de empresas e eu queria saber que mudanças na cultura nacional são necessárias para a formação de novos líderes e como isso deve ser feito. Bem, eu acho que... Primeiro, eu acho que é muito importante, né? Eu penso muito hoje nos jovens, eu acho que isso porque... Digamos, eu já estou numa geração, já estou chegando à idade dos legados e de como é que com o que a gente aprendeu, com o que a gente teve oportunidade, como é que a gente pode dar suporte para essas pessoas como você, como tantos outros jovens, que eu acho que hoje tem muito mais recursos até do que nós tivemos, por toda a tecnologia da informação, por como vocês foram educados já nesse novo contexto, né? Vocês têm muito mais facilidade em lidar com alguns instrumentos e tal. Mas eu acho que é fundamental, digamos, para nós, né, da minha geração e para as lideranças, para as pessoas que estão em posição de comando, em posições que têm autoridade, mostrar para os jovens que eles têm oportunidades, entende? Porque eu acho que nada pior do que você sentir que você não pode contribuir com nada, ou que tudo já está dado, ou que não tem esperança, ou que não tem oportunidade de fazer diferente, né? E empoderar essas pessoas para que elas possam usar da sua criatividade, né? Porque não é que exista uma receita, mas existe a possibilidade de que as pessoas, mobilizando os recursos existentes, possam encontrar respostas que a gente ainda não conhece, né? Então, eu vejo que no Brasil
isso existe um pouco, mas eu acho que isso podia existir muito mais, porque a gente vê, inclusive eu dei o exemplo aí do semiárido, você tem uma migração nessas regiões de 30%, 40% dos jovens, entende? Que são pessoas que depois vão para as zonas urbanas, vão para a periferia das áreas urbanas e acabam sendo criminosos e acabam muitas vezes morrendo precocemente, justamente porque não se pensa neles, quer dizer, e no porvir deles, nas coisas que eles podem aprender, nas coisas que eles podem fazer, que é diferente. Uma das que eu considero dos maiores sucessos do nosso projeto Adapta Sertão tem sido exatamente incorporar os jovens, quer dizer, possibilitar para eles um novo campo de inventividade, de criatividade, de trabalho, que também não é aquilo que eles não querem, né? Porque não adianta, toda essa geração, não importa onde ela esteja, ela é o tempo todo estimulada por todos esses novos recursos, né, da mídia, da internet, de várias coisas. Então, como é que a gente pode disseminar isso para que isso não fique a ilusão de que isso está concentrado em alguns lugares, entende? Está concentrado em alguns centros urbanos. Como é que isso pode ser disseminado, essas oportunidades de recriação, de reinvenção da própria realidade, com esses recursos, ela possa estar mais disseminada pelo Brasil. E eu acho que, nesse sentido, é necessário pioneiros, é necessário que jovens que estão aqui em São Paulo, pensem nisso, entende? Não pensem só em fazer carreira na CPFL ou em empresas grandes que já estão consolidadas, mas que pensem em inventar essas possibilidades em lugares onde isso não existe, entende? Eu vejo que, por exemplo, no Adapta Sertão, algumas pessoas que vêm trabalhando com a gente, o Daniel Cisano, por exemplo, que é o diretor de tecnologia, é uma pessoa muito bem formada, que se formou em Harvard, foi professor da Universidade de Colômbia e está lá no sertão, entende? Eu acho que para ele até hoje diz que foi uma mudança de vida impressionante, onde hoje ele tem muito mais alegria de quando ele trabalhava numa multinacional, onde ele trabalhava antes. Mas também para aquelas pessoas lá, imagina o que significa aqueles jovens com quem ele trabalha, entende? A possibilidade de estar trocando com uma pessoa que teve acesso a tudo o que esse rapaz teve acesso, digamos que é o melhor do mundo, né? Então, quer dizer, essas pontes, e eu acho que para isso precisa dos pioneiros, as pessoas que não querem trilhar aqueles mesmos lugares. Então, eu convido muitos desses jovens que estão aqui a abraçar esses desafios. O Brasil precisa disso, entende? Precisa que a gente vá aí percorrendo esses espaços desconhecidos e tente fazer pontes para oferecer para esses jovens uma nova oportunidade. Thaís, novamente aqui da internet. Vieram várias perguntas, fizemos uma votação de novo aqui para escolher, teve um empate entre duas. A do Cristiano Barbosa é: como o entendimento da linguagem interdisciplinar, da mestiçagem e do novo entendimento da condição humana poderá influenciar a formação do líder? E o Ciro Mantovani te pergunta, ele gostaria de saber como esse pensamento de parceria poderia chegar até as grandes cidades. Bem, a multidisciplinaridade. Eu acho que a nossa educação, né, a educação formal, infelizmente, ela ainda tem dificuldades de articular essa interdisciplinaridade. Até por isso, porque a gente, né, a forma como nós fomos educados e condicionados, a gente tem medo de misturar. Embora a gente seja uma mistura, nós temos medo de misturar e de enfrentar essa complexidade, porque a gente tem medo de entrar em áreas que a gente não necessariamente tem o domínio delas. Mas eu acredito que isso, independente da educação formal,
independente do fato que essa educação formal esteja indo nessa direção, eu acho que isso já está acontecendo, porque a própria sociedade da informação acaba nos levando isso. Quer dizer, a gente vai no próprio dinâmica da internet e de todas essas novas ferramentas, a gente acaba tendo que lidar com áreas, com disciplinas que são muito diferentes. Agora, como que isso na prática, ou essa colaboração interdisciplinar se dá, eu acho que isso precisa de facilitação e precisa de lideranças que sejam facilitadoras desses campos de diálogos interdisciplinares para que isso possa resultar numa ação que de fato seja mais que a soma das partes. E isso eu ainda vejo como um processo muito preliminar, são poucos as ações que têm essas características, você vê que muitas vezes é maior confusão, muito dinheiro, muito desperdício, isso acontece muito no Brasil, quer dizer que você tem pedaços que na realidade não conversam entre si e por não conversarem entre si as coisas acabam sendo perdidas porque ninguém entende, vira um pouco uma torre de Babel e não se sabe por onde aquilo de fato tem que ir. As pessoas não entendem. A gente vê isso no campo público, de programas públicos, de programas de desenvolvimento, isso é muito presente. Então você precisa de facilitadores, pessoas que queiram de fato criar esses novos ecossistemas, né, que é o que a gente chamou lá dos novos ecossistemas, e nesses ecossistemas, quer dizer, esse diálogo das disciplinas para que elas de fato possam colaborar é fundamental. E na questão climática, eu diria que esse elemento é essencial, porque sem esse diálogo entre as disciplinas, dificilmente a gente vai poder dar resposta para a complexidade dos problemas, porque a crise, o clima, né? O clima é muito, eu acho que ele simbolicamente é muito importante, porque ele é interdisciplinar por natureza, né? Ele acaba criando essa necessidade que as disciplinas dialoguem, as disciplinas, os níveis de conhecimento dialoguem para que se possam ter resultados. A gente, no Adapta Sertão, tem vivido muito isso e tem sido um dos pontos positivos do projeto. E a segunda pergunta, que foi a pergunta sobre a parceria nas cidades, eu diria que, enfim, que é preciso que existam os agentes dessa parceria, né? Esses são, digamos, ideias, são visões, mas as visões elas precisam ser incorporadas por pessoas para que elas possam existir. Eu vejo que há muito disso de forma informal, as pessoas nem chamam de parceria ou não parceria, mas elas já estão exercitando. Toda ação colaborativa, ela é uma ação de parceria, né? E eu acho que muitas vezes nas cidades brasileiras a gente tem visto que as pessoas têm se reunido e têm tido ações de colaboração para fazer frente a problemas que vêm ocorrendo, né? Mesmo com essas chuvas do Rio, essa catástrofe que houve no Rio, eu tenho visto, né, que no processo digamos, de recuperação em função do que aconteceu, tem acontecido ações de colaboração, pessoas querendo se rearticular em forma de parceria. Agora, é uma cultura e é importante, de novo, que você tenha lideranças, que você tenha agentes imbuídos dessa visão e que possam dar continuidade a esses processos, porque às vezes essas situações elas são circunscritas a eventos, mas depois elas se desperdem de novo e a gente volta naquela, digamos, no isolamento e muitas vezes no anonimato das cidades. Como é que a gente, mesmo que numa cidade grande todas as pessoas não possam se reunir, mas como é que esses associativismos, essa colaboração pode se fazer no nível dos bairros, no nível das escolas, no nível de âmbitos menores do que de uma cidade, de um centro urbano como um todo.
Thaís, eu gostaria de te agradecer em nome do Instituto Acatu, em nome do Hélio Mata, diretor-presidente do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram presentes neste evento e que possam assistir também no site da CPFL às outras discussões que fazem parte desta série. Eu passo a palavra à Thaís para que ela possa fazer o seu encerramento. Muito obrigada. Enfim, eu acho que foi muito interessante estar aqui com vocês, uma experiência nova para mim, né, de estar aqui de estar no Café Filosófico, nesse diálogo. Talvez a minha última palavra seja exatamente sobre essa questão dos jovens e das novas gerações e da nova liderança, né? Certamente, as pessoas que hoje são jovens e que estão começando a sua vida profissional, elas têm um desafio a mais, né? Porque elas vão viver certamente num mundo de acelerada transição. Então, os elementos, os equipamentos que nós, digamos, que vivemos da minha geração, ou mesmo de uma geração anterior, tivemos, eles serão insuficientes. Então, a minha mensagem é que esses jovens, de fato, abracem os desafios, não fiquem com as receitas do passado, não fiquem somente com as soluções fáceis, mas que eles abracem os desafios e pensem, quer dizer, que eu acho que ao mesmo tempo que a época que nós vivemos é uma época de crise, ela também é uma época de muitas oportunidades, porque nós temos muitos recursos. A questão é como nós vamos usar esses recursos, de fato, para fazer um salto qualitativo que à altura do que nós somos, ou seja, da nossa capacidade, do nosso potencial humano. Então, a minha palavra final é para essa geração, para essa nova geração, porque eu acho que eles poderão eles poderão manifestar, tornar real essa visão de que nós, de fato, vamos ter um líder ou uma líder em cada esquina.